Olá, meu povo, e sejam bem-vindos a mais um episódio do Humanas Cult. Eu me chamo Lawrence, sou formado em História e querendo entender o que escreveu Chartier. No episódio de hoje, nós conversamos com a professora Liliane Freytag, que já apareceu aqui no episódio sobre a Escola dos Análises. E, professora, eu agradeço muito por estar aqui novamente e peço para que se apresente para o público que não a conhece. Olá, bom dia a todos e a todas. Obrigada, Lawrence, por mais esse convite. Sou Liliane Freytag, historiadora de berço, que eu falo, né? Eu sempre gostei de história, me encantei com ela lá no meu ensino fundamental e de lá para cá vim me dedicando a entender um pouco a sociedade, as especificidades da sua cultura, dos seus processos históricos, tensões e conflitos, enfim. Então, fiz História, minha graduação em História, mestrado, doutorado em História pela Universidade de Franca, Unesp. Fui durante 15 anos professora do Colegiado de História da Unicentro, da Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná. E desde início de 2017 estou em Guarapuava, fazendo parte dessa comunidade acadêmica do litoral do Paraná, dessa Unespar, que é multicamp, né? E me dedico aí ao longo da minha carreira a pensar as identidades sociais, as culturas, as memórias, no campo das identidades regionais, né? A concepção de região e os princípios que regem, né, esses processos todos de construção identitária, sobretudo, né? Numa interface sempre entre história e as ciências sociais, que é o que vem marcando a minha trajetória, né? Nesse diálogo aí com entre historiadores e sociólogos, em especial o Pierre Bourdieu, que é o sociólogo que estabelece o diálogo entre história e sociologia, né? Então tenho um apreço muito grande também pela antropologia, então a gente vai nessa toada da interface, da pluridisciplinaridade aí, tentando entender as diferentes facetas dos processos sociais aos quais os homens e as mulheres, visíveis e invisíveis, vem construindo, né, aquilo que a gente chama de história. E hoje a gente vai dar mais um passo para entender um pouquinho mais sobre essa relação entre a história e as outras ciências sociais também. E você confere tudo isso e muito mais após os nossos recados. Eu quero frisar, desde já, que o nosso programa quer servir de ponto de partida dessa discussão, e aqui nós não temos tempo de discutir todas as nuances do tema. Por isso, na descrição do episódio você encontra links e referências que utilizamos, bem como sugestões de leitura e outras mídias. Caso haja alguma divergência, erro ou omissão de nossa parte, você pode enviar um e-mail para humanascult@gmail.com ou mandar uma DM no Instagram, Facebook ou Twitter para nós. Tudo vai estar na descrição do programa, então é só ir lá para conferir. Certo? Então vamos lá. Olá, querido ouvinte do Humanas Cult, e obrigado por estar com a gente em mais um episódio do seu podcast sobre humanidades, cultura e mundo pop. Eu estou aqui nesse momento para pedir a sua ajuda para manter o Humanas Cult no ar. Sim, nós somos um podcast independente no início da nossa empreitada. Nós temos algumas formas de financiamento. A primeira delas é o Padrim, onde você pode escolher um plano mensal e desbloquear metas e recompensas. Você também pode usar o PicPay, só procurar por @humanascult na plataforma e você irá encontrar os nossos planos. Se você não quiser se comprometer com nenhum plano, pode doar também através do Pix. A nossa chave é o e-mail humanascult@gmail.com. Por último, mas não menos importante, qualquer compra na Amazon através do nosso link gera uma comissão que nos ajuda demais. Todos os links estarão na descrição do episódio. Entre também no nosso grupo de ofertas do WhatsApp. Se não puder fazer parte dos planos, mas quer ajudar o podcast mesmo assim, basta compartilhar com o máximo de pessoas que você conheça, compartilhar nas redes sociais e marcar o nosso @humanas.cult. Já segue a gente lá no Instagram, Facebook e Twitter. E simbora para mais um episódio.
Abre aspas, o mundo como representação, fecha aspas, é o nome do artigo do historiador francês Roger Chartier, publicado na Revista dos Análises em 1989. É sobre esse artigo que nós vamos conversar hoje. Por isso, professora, eu quero começar te perguntando em qual contexto é escrito o artigo? Bacana, isso é interessante a gente entender. A gente tem que pensar que a década de 80, sobretudo o final dos anos 80, né, é um período de transformações em vários setores da sociedade. Eu quero pensar aqui que o campo da ciência está vivenciando isso, né? É um momento em que as ciências passam por um momento de repensar o seu próprio objeto. Isso não vai ser diferente para a história. A geografia vai estar fazendo isso, a educação física vai estar fazendo isso, a sociologia vai estar fazendo isso, né? Então, nesse contexto de 88, um contexto de novas práticas políticas, a emergência de novos movimentos sociais, que hoje, que a gente chamado na época de novíssimos movimentos sociais, movimentos ecologistas, movimentos das chamadas minorias na época, né? A contestação das metanarrativas, a contestação das experiências históricas fincadas em experiências, sobretudo em experiências autoritárias e totalitárias, né? Então, aí em 88, sobretudo, né, que o Chartier, marcado, né, na produção historiográfica dos análises, vai ser o carro-chefe aí desse processo de repensar epistemologicamente o campo da história, sobretudo a partir do viés da cultura, né? E aí é interessante a gente entender que esse texto do Chartier, que é um texto visceral para entender a história cultural e os princípios que regem a história cultural e a produção do mundo social, a partir dos análises desse período, é entender que esse texto do Chartier, ele é uma resposta, né, ao próprio editorial que os análises publicam em 88. Né? Em 88, os análises já proclamavam aí, os historiadores, uma reflexão sobre o seu fazer historiográfico, né? E essa reflexão se deu, sobretudo, a partir de uma dupla constatação, desse próprio grupo qual o Chartier fazia parte, né? Por um lado, a revista, né, o editorial de 88 dizia, olha, tem uma crise geral nas ciências sociais, certo? E aí, esse próprio grupo, né, diz, bom, se há uma crise, essa é a constatação dos análises, né, nesse editorial, se há uma crise geral nas ciências sociais, é necessário, então, abandonar os diferentes sistemas globais de explicação da história, tais como o estruturalismo e o marxismo, que eram considerados na época metanarrativas, né? Então, o editorial de 88 dos análises já proclama isso, é uma crise, né? O que o Chartier diz neste artigo? Ele vai dizer, olha, não é uma crise, ele é uma resposta ao próprio editorial do seu grupo. O Chartier vai entender, isso não é uma crise, e sim um movimento de revigoramento das próprias ciências sociais e, sobretudo, da história. Então, ele vai considerar que a história não está em crise, ele vai considerar, ao contrário, que a história está mais que nunca vigorosa nesse processo de construção de si, ou de reconstrução de si, porque é o momento que ela olha novamente para o seu objeto, né, e não necessariamente abandona as metanarrativas, mas reedita essas metanarrativas, repensa a sociedade a partir dos princípios do materialismo histórico dialético e do próprio estruturalismo, né. Então, assim, se por um lado os próprios análises destacam que, olha, tem uma crise geral aí das ciências sociais, o Chartier vai dizer, olha, se há uma crise, essa crise é uma coisa boa, né? Mas ele considera que, para além, né, dessa discussão, a história, mais do que nunca, ela era uma disciplina vigorosa, né, em pleno vigor. Então, eu acho que é importante entender esse contexto aí, né, Laurence, de produção, inclusive, da própria escrita do editorial dos análises, o qual o Roger Chartier faz menção nesse texto aí, O Mundo como Representação, né? Sim, isso é interessante da gente pensar, porque o autor ele vai falar
Abre aspas, a posição dominante ocupada pela história no campo universitário estava sendo atacada por outras ciências sociais, pois essas propunham normas de cientificidade e modos de trabalho imitados das ciências exatas. Era realmente um ataque que estava acontecendo? Aqui é mais uma proposição de uma questão polêmica mesmo, mas é pra gente entender se... Quando o Chartier se refere a essa posição dominante da história e esse confronto ou essa racha com as ciências sociais, ela existe mesmo ou é só uma interpretação de alguns historiadores ou de alguns estudiosos da época? Veja, quando a gente fala em ciência, em campo científico, a gente está pensando num campo de lutas e um campo de disputas de narrativas de verdade e de narrativa científica, certo? Então isso é um ponto importante que a gente tem que ter claro. O campo científico não é um campo harmônico. Os próprios grupos que a gente considera, ou as gerações de historiadores, ou as fases, né, de escrita da história pelas quais a própria escola dos análises passou, ela não foi harmônica, né? Então, assim, isso é importante que a gente entenda. Então, se no próprio grupo dos análises é possível perceber, desde a sua constituição, tensões, imagina entre história e outras ciências sociais, né? Então, o que acontece? De fato, as ciências sociais, a etnologia, a sociologia, a demografia, por exemplo, a gente pode considerar que elas já estavam à frente de algumas discussões que os análises pós-80 colocam em voga. Então, essa é uma tensão. Quando a gente fala assim, bom, mas então a etnologia, a própria antropologia, né, já vinha delineando novas possibilidades, outras possibilidades de trabalho, já vinha, inclusive, repensando o seu próprio método, né? Então, o que acontece? A gente entende que essa guinada epistemológica que a história, né, sobretudo a partir dessa fase pós-88 dos análises, né, ela vem como uma resposta dos historiadores a esses novos campos, né, essas novas ciências, essas ciências que já vêm conduzindo o seu fazer, a sua ciência, né, de maneira diferente. Por exemplo, a gente já tem aí novos objetos sendo pensados na própria sociologia, a morte, por exemplo, né? E já é objeto de discussão sociológica, né? Então, aquilo que a gente vai chamar de novos objetos pós-88, né, que acabam se estabelecendo nesse campo historiográfico francês, ela já vem sendo pensada na sociologia, na antropologia, as estruturas de parentesco, as atitudes diante da vida e da morte, as simbologias, né, os sistemas simbólicos, né? Então, é um momento em que a história, vamos dizer assim, a história se sente assaltada, né? A história se sente assaltada. Isso é parte constitutiva deste campo, que é o campo científico. Então, ao, entre aspas, se sentir assaltada, vai questionar, passa a questionar o seu próprio objeto, né? E isso tem a ver, então, um novo período social, um novo momento político, né? Mas um novo momento epistemológico, no qual passavam as ciências, né? Então, assim, esse suposto assalto contra a história, né? Ele é assumido de um ponto de vista de dentro da própria história. Se sente assolapada, né, assaltada ou ameaçada, vamos dizer assim, né, no sentido mais genérico da questão. Então, assim, é um momento, peraí, vamos repensar, né? Então, porque a história, né, que sempre havia se colocado numa posição dominante, sabe, Laurence, sempre se colocava numa posição dominante no campo universitário, vai se sentir assolapada pelas ciências sociais que, segundo a visão destes historiadores, deste período aqui dos análises, né, peraí, agora é o momento de reinventar, né? Como é que a gente se reinventa para se manter, né, numa posição, né, para sobreviver no próprio campo, né? Então, isso tem a ver com as tensões mesmo, sabe?
Exatamente sobre esse ponto que eu queria te perguntar. E quais foram as respostas, então, dos historiadores nessa situação? O que surgiu no estudo da história desse período, as teorias que foram construídas para conseguir, então, manter-se, para a história se reinventar? Isso. Então, quando os análises se constituem enquanto uma vertente historiográfica importante no século XX, eles já nascem, né, com uma proposta revolucionária de construção da ciência, né? E essa proposta que a gente chama e reconhece como uma proposta revolucionária é aquela famosa história da proposta da história a história problema, né? Ela se constitui já lá na primeira geração dos Annales, né? Naquela geração de 29 lá com Marc Bloch, Lucien Febvre. E aí o que nós temos neste momento, já no final da década de 20? Uma proposta de trazer, de construir uma história problematizando novos temas, novos objetos e trazer novas problemáticas, né? Então esses novos temas eram uma história fincada nas pessoas comuns, a chamada história vista de baixo, que vai se consolidar lá nos anos 60, né? Então a gente tem também novos sujeitos aí, crianças, família, né, a própria demografia histórica, né, a história serial, a história econômica e aí posteriormente uma nova história política. Então, o que acontece agora? O que acontece com esses novos objetos? Esses novos objetos, eles permanecem sendo explorados. Entretanto, esses novos objetos vão ser reencontrados de maneira diferente. E essa resposta de reencontrar de maneira diferente esses objetos, como é que isso se dá? Bom, pensando a questão das atitudes diante da vida, as atitudes diante da morte, os rituais, as crenças, as estruturas de parentesco, conforme eu já havia falado. Então, o que a gente percebe enquanto resposta, né? Esse encontro com os etnólogos, com os sociólogos, com os demógrafos, com a psicologia, com a própria filosofia, né, o retorno da filosofia. Então essa foi a resposta, né, duplamente, que o autor considera como dupla, né, e ao mesmo tempo uma estratégia de captação. Então você vai captar, porque existem frentes abertas de estudo, já abertas pela demografia, pela sociologia, pela etnografia, pela antropologia. Então, o que faz com isso, né? Dialoga, se encontra, né? Propõe um encontro com esses objetos que estão sendo discutidos por essas ciências que eu acabei de citar, né? Então, assim, a gente pode dizer assim que numa atitude, alguns historiadores vão procurar mais que dialogar, mas anexar esses territórios antes, aspas, dos outros, né, anexar eles para si, ou trazer eles, né, para o campo da história, né. Então, Roger Chartier considera como um reencontro próprios objetos historiográficos, né, e esse reencontro, ele vai ser colocado à prova à medida em que ele vai levar necessariamente a novas formas de tratamento metodológico das fontes, formas essas que vão ser, entre aspas, extraídas dessas disciplinas vizinhas, as quais eu acabei de citar. Então, o desafio, construir técnicas de análise linguística, construir técnicas de análise semântica, ferramentas metodológicas em parceria, né, advindas, né, da própria sociologia, ferramentas metodológicas ou modelos metodológicos da antropologia. Então, essa é a resposta. E a gente pode considerar como uma estratégia, né, uma estratégia para se manter vigorosa, como o Roger Chartier dizia, olha, a história não está em crise, né? Lembra, ele começa esse texto dizendo, ó, no editorial da primavera de 88, os análises disseram, né? Precisamos refletir porque existe uma crise geral das ciências sociais. E ele vai dizer, não, a nossa disciplina é vigorosa, né? E é vigorosa porque é possível
reencontrar os nossos objetos a partir de uma construção epistemológica que leve em conta técnicas de análise dos outros campos da ciência, né? Então essa é uma captação ou uma cooptação de territórios, né, e de técnicas que vão ser amplamente aproveitadas, e a gente faz isso até hoje. Isso é uma coisa boa, né, Laurence? Isso é muito bom, porque nós ganhamos muito com isso, né? Então não se abandona as narrativas chamadas metanarrativas, elas não foram abandonadas, né? O marxismo, o estruturalismo, mas foram reeditadas, repensadas, né? Repensadas para o campo historiográfico, né? Isso estava sendo repensado também na sociologia. E também dentro dessa seara, existe uma coisa que o G-Chat invoca, que é uma separação entre a história social da cultura e uma história cultural do social. Como que isso acontece, né? E quais são as respostas que uma história cultural pode nos dar? Muito bem. Isso está dentro daquilo que ele vai chamar de mudança de paradigma, né? E aí é uma crítica que o Chartier faz, não só esse projeto de história, de uma história global, né? Que agora precisava ser reeditada para pensar diferentes níveis da sociedade, né, dizendo, olha, precisa então renunciar a algumas coisas, né, renunciar o quê? Bom, primeiro, metanarrativas, né, renunciar ao fato de que a ciência é uma caixinha, né, que a história é uma caixinha fechada em si mesmo, né, e renunciar ao fato de que a descrição das sociedades ou o entendimento de uma sociedade, de um país, como condição necessária para a compreensão da própria história. Então, digamos que isso vem em forma de uma renúncia de um recorte social, tá? Mas é uma renúncia que não exclui o recorte social. Quer dizer, havia uma primazia do social. Então havia digamos que um primado, que ele vai dizer, né? Bom, um primado de uma tirania do social, né? Então a renúncia dessas metanarrativas, né? A renúncia da divisão dos territórios de pesquisa, né? Então isso era uma outra questão para ser considerada nessa resposta, né? Renúncia das diferenças territoriais, dos âmbitos aí das suas próprias pesquisas, né? E por fim, a renúncia ao que ele chama de primado tirânico do recorte social. Justamente por que ele diz isso? Olha, ele diz, é preciso dar conta de que existem variações culturais, Laurence. Existem variações culturais, né? E que a história precisa dar conta. E que apesar dos últimos anos, ele vai dizer, isso tem avançado, mas que era necessário, neste período que é do final dos anos 80, de fato se voltar para aquilo que o Chartier considera para as práticas culturais. Entender um social, sim, sem negar o social, porque os análises ainda são tributários daquele princípio do Marc Bloch, lá da década de 20, Bloch e Febvre, né, que a história é a história dos homens e das sociedades no tempo, né? Então ela continua sendo temporal e social. Entretudo, ele está propondo aqui uma mudança de perspectiva, entender sim a sociedade, mas a partir de um ponto de vista novo, que é o ponto de vista das práticas culturais. Tá? Então, assim, não há uma negação do social, né? Mas renunciar o que ele chama de tirania do social, para passar a entender o social a partir de um novo recorte, né? De uma nova perspectivas. Porque ele vai dizer o seguinte, o mundo que é um mundo social, certo? O mundo é um mundo social, mas ele é produzido a partir de práticas culturais. Você não renuncia à sociedade, mas você olha para ela de maneira diferente. Você pode continuar entendendo sociedade, né? Essa é uma nova perspectiva, mas a partir do que ele vai considerar de práticas e de representações culturais.
Sim, dá para compreender super bem, professora. Né? E isso dá pra gente aprender um pouquinho sobre aquilo que o Chartier vai estudar quando ele trata da literatura. Que ali ele nos conta que é um processo em que um autor do livro é apenas aquele que escreveu um texto, né? Que passa por uma edição e posteriormente ele é lido pelas pessoas no geral. Então, como é que a gente consegue entender esse processo de construção dos sentidos dos leitores e as consequências disso? Porque eu acho que essa pesquisa, isso dá uma marca muito grande para aquilo que ele vai tentar compreender a sociedade a partir da sua cultura, né? Bem dialogando com aquilo que a gente estava tratando até agora, sobre essa história cultural e sobre as respostas que ela pode nos dar. Bem legal isso que tu retomou, Laurence, porque a ideia de história cultural, né, que vem à baila, né, que se coloca, que vai ter essa visibilidade a partir do final dos anos 80, ela está fincada na sociedade. Tanto é que o termo representação para Chartier é sempre representação coletiva. Sempre representação social e coletiva, né? Então, assim, para entender essa questão, porque o Chartier é um historiador da leitura, mas os princípios da história da leitura, que é uma história cultural, né? Ele vai dizer assim, ó. Então, isso serve tanto para a história da leitura, né, quanto para a história cultural, né? Então, assim, existem 2 princípios que regem a proposta de história cultural do Roger Chartier. Então, isso a gente tem que entender. Quais são esses princípios? Percepção e apropriação, tá? Então, tem 2 princípios que regem essa proposta de história do Chartier. Percepção e apropriação. Porque é a partir da percepção e da apropriação que os indivíduos vão construir a representação do real enquanto uma prática social. Tá? Então isso a gente tem que entender. Então no universo da leitura vai ser a mesma coisa. Cada leitor, nesse caso, ele está imerso em grupos. Está imerso em grupos. Então veja, o viés social, né? Cada leitor está imerso em grupos sociais. Cada grupo social, né, ou cada coletividade tem interesses, identidades específicas, certo? Então, muito bem. Então, cada leitor, ele percebe e se apropria o mundo a partir daquilo que o Michel Certeau vai chamar de lugar social, que é um lugar político, econômico, cultural, né? Então, esses são os fatores que determinam tanto o campo da leitura, que o Chartier trabalha, quanto a construção da ideia que a gente tem de realidade. Né? Percepção e apropriação. A partir do quê? Bom, o meu olhar está fincado na minha experiência, na minha trajetória de vida. E a minha trajetória de vida, a minha experiência cotidiana, ela também é uma experiência coletiva, né? A partir do momento em que eu pertenço e eu me sinto pertencendo a um determinado grupo, né? Então tem a ver com identidade e pertencimento. Então são esses aí os fatores que vão determinar aí a construção da realidade no próprio campo da leitura, né? E aí o Chartier vai dizer, olha, os fatores que vão determinar como a Liliane, como o Laurence, né, vai ler a realidade, certo? Tem a ver com as competências do leitor, que são derivadas das práticas de leitura que ele possui. Bom, agora vamos trazer para a questão do real, né? Os fatores que vão determinar como a Liliane ou o Laurence leem a realidade tem a ver com as competências de Laurence e Liliane como leitor da própria realidade. E essa leitura da realidade que a gente tem, ele está fincado em quê? O Chartier vai dizer, em diferentes dispositivos formais de construção da realidade, inclusive os materiais. Qual que é o resultado disso tudo? É a representação da realidade. A representação que é construída por sujeitos, né, mas que estão inseridos, imersos, né, em um grupo de pertencimento. E é isso que constrói uma determinada realidade, né? E essa realidade, né, enquanto representação,
ela é uma coisa que está sempre em jogo. Isso é uma outra questão que a gente pode conversar. A realidade, a representação é uma coisa que está sempre em jogo. E nesse caso, a representação da realidade, aquilo que a gente entende que é realidade, é sempre forjada nesta arena de disputa, que é uma disputa simbólica, né? É uma coisa que os nossos ouvintes têm que entender, que a produção do mundo social, para o Chartier, né, ela se faz, sim, a partir daqueles 2 princípios, né, que eu coloquei antes. Ela é produto de uma tríade, tá? É a produção, a circulação e a apropriação de representações sociais. É assim que se produz um mundo social, né? E esse mundo social, então, a gente entende como um mundo que se produz a partir de diferentes textos, né? Então, a produção do mundo social, ela se dá em 3 processos: produção, circulação e apropriação de representações sociais em formas de texto. Tudo isso é que produz a realidade, né? E que existem lutas por representações. Qual o objetivo das lutas por representações? Ordenar, explicar o mundo, né? E assim se constituem esses processos todos aí de produção da realidade, que se elaboram a partir do que Chartier vai chamar de esquemas geradores de produção da realidade. Todos esses esquemas, obviamente, sempre fincados num campo de luta e disputas. E é justamente por a gente estar chegando agora, nesse ponto da conversa, que a gente vai conversar sobre o conceito de representação. Será que a gente pode dizer que a representação é uma relação entre 2 objetos? Ou como é que Chartier nos apresenta esse conceito? A representação, que é sempre uma representação social do mundo, né? É legal deixar bem pontuado. A representação, que é sempre uma representação social do mundo que eu produzo, e não produzo sozinha, produzo a partir das minhas experiências, né, e do meu lugar social. Ela se dá numa dupla relação, que é entre se a gente usar o termo 2 objetos, né? Um que está ausente, olha que loucura, um que está ausente e um que está presente. Mas a gente pode usar um outro termo, né, também para entender isso. Ela se dá mediante esquemas geradores de produção da realidade, né? Um objeto ausente, certo? E uma representação presente. Vamos pegar o monumento ou qualquer monumento histórico, certo? Pegar o Borba Gato, que está na ordem do dia. O que a gente tem ali? A materialização, certo? De uma ausência. Quando se vê, né, o monumento, se vê uma representação de um objeto ausente. Esse objeto é o Borba Gato, ele é ausente, certo? Qual é essa e a partir desse objeto, porque ele não está ali, certo? Não é ali, sim, é a materialização, né, de um personagem. Essa materialização se deu a partir da representação que o grupo que construiu, o grupo que projetou este personagem, Borba Gato, construiu. E ao mesmo tempo, este Borba Gato, ele é produto das representações presentes daqueles sujeitos que passam pela praça, passam pela rua, que olham para aquele personagem e constroem em torno dele diferentes representações, né? Ou você tem a representação do colonizador, né? Ou aquele sujeito herói, né? Herói, desbravador, ou você tem a representação do quê? De um poder colonial, né, que representa a morte das sociedades indígenas. Então você tem diferentes representações, né? Então assim a gente constrói o mundo a partir de representações sociais que estão sempre em lutas, né? As representações estão sempre em disputas. Mesmo vamos pensar que a Carta de Pero Vaz de Caminha, ela tanto pode representar o nascimento do Brasil, certo? Quanto a morte das populações indígenas. Então, ela tanto pode ser uma carta de nascimento quanto uma certidão de óbito, né? Por isso são representações em disputas, né?
Exatamente. Até porque esse mundo como representação, que Chetty vai nos falar, para ele existe um mundo, esse mundo em representação, existe um campo de lutas, um campo de disputas aqui. E eu gostaria de perguntar como que a representação pode ser usada para a escrita da história. Eu costumo dizer que a escrita da história, né, é a materialização de uma representação, né? Se materializa uma representação na escrita. É uma representação em forma de escrita. Que escrita? De uma escrita acadêmica. Se a história é uma narrativa científica temporal, né, ela é uma narrativa permeada de que constrói representações do mundo social, né? E a escrita da história, a historiografia, da mesma forma que o mundo social, enquanto uma arena de representações, é também uma arena de representações sociais. E é uma arena onde cada historiador, né, que pertence a um determinado grupo teórico, né, certo? Cada historiador elabora a história, e a história enquanto real, né? O historiador elabora o real a seu modo, né? O historiador elabora este real, chamado história, a seu modo e jeito, fincado em referenciais teóricos, metodológicos específicos, né? Então, se a realidade é uma verdadeira arena de representações sociais, a história, enquanto escrita científica, é também uma arena de representações sociais em disputa. Existem disputas por narrativas de realidade, né? Uma das narrativas de realidade é a narrativa historiográfica. Sobre esse ponto, eu acho interessante a gente frisar exatamente essa questão de que o mundo, pro Chetty, ele se constrói mediante as representações, né? É interessante a gente pensar que uma escrita historiográfica, ela é realmente a produtora de uma realidade. Então, de toda a nossa conversa aqui, a gente consegue compreender por que Chetty vai pensar que não, a história não está... A história não está enfraquecida, a história está em pleno vigor. Porque aqui nós temos campos em disputa, nós temos disputas abertas, e é exatamente por isso que a história tem o seu fôlego, porque a todo momento nós produzimos representações, a todo momento nós produzimos uma historiografia nova, novos tipos de pensamento. Isso, perfeito. E o mundo é uma representação, o mundo como representação, né? Isso é interessante. E aí a gente entende, né, Laurence, aquela máxima que tu me destacou no início da nossa fala, né? É uma proposição de uma história social da cultura para uma história cultural do social. Veja, o social permanece, né? Mas é uma mudança de perspectiva de análise, né, da história, né? É bem isso. E agora, prof, chegando ao final do nosso programa, eu queria te pedir para indicar ao nosso público livros ou artigos sobre o assunto, e também para aqueles que se interessarem e querem saber mais sobre aquilo que a gente conversou. A minha sugestão, obviamente, eu não poderia deixar de destacar, uma obra organizada pelo Roger Chartier, chamada A Beira da Falésia. À beira da falésia, entre a certeza e a inquietude, onde o Roger Chartier, ao longo das 3 partes dessa obra, né, ele traz textos importantes aí que dialogam, né, no campo da história cultural, né? Então, algumas figuras interessantes aqui, desde o Michel de Certeau, o Michel Foucault, o Norbert Elias. Então, ele está trazendo aqui nessa obra muito bacana, a primeira edição de 2002, tá? Então, o que é bacana, assim, você pode ler cada capítulo separado, tá? Independentes mas complementares, né, ao que ele vai chamar de história entre a certeza e a inquietude. À beira da falésia, fica aí a minha dica. Professora, muito obrigado. Tanto pelas indicações, quanto por esclarecer um tema tão importante e vital no estudo da história, né? Principalmente contemporaneamente e também para a história cultural. E muito obrigado mesmo por estar participando aqui em mais um programa com a gente.
E ouvinte, se você gostou desse episódio, compartilhe com a galera, marque a gente nas redes sociais. Siga-nos pelo @humanas.cult no Instagram, Facebook e Twitter. Você pode nos apoiar financeiramente através do padrim.com.br/humanascult ou comprando pelo link da Amazon que está na nossa descrição. Muito obrigado por nos ouvir até aqui e até a próxima!